Sejam todas muito bem-vindas a esse momento de compartilhamento de uma palavra tão importante sobre autoestima, sobre autoconceito, e nós vamos entender por que a inferioridade, a baixa autoestima atrapalha tanto as nossas vidas. Muito bem, eu quero começar lendo aqui um conceito de um psiquiatra europeu, e ele diz o seguinte, o nome dele é Alfred Adler. Ele escreveu que todo mundo tem sentimentos de inferioridade. Às vezes, esses sentimentos nos estimulam a realizar ações e empreendimentos até positivos. Mas eles também podem ser tão opressivos que nos levam a nos afastar dos outros e a desenvolver o que Adler chamou de complexo de inferioridade. Pessoas que se sentem inadequadas, inferiores, tendem a se comparar com outros de maneira desfavorável. Adler acreditava que só podemos escapar desta armadilha de inferioridade se pararmos de nos comparar com os outros e deixarmos para trás o desejo comum de nos sentirmos superiores. Muito bem, nosso tema de hoje sobre autoestima é de extrema importância. É algo que vai determinar o nosso sucesso, mas também pode escrever o nosso fracasso. E uma tendência muito equivocada das pessoas que possuem baixa autoestima é querer se colocar numa posição superior, diminuindo as demais pessoas. Essa é uma tendência comum, porém, como eu disse, equivocada. Nós precisamos sim melhorar a nossa autoestima sempre, porém com as ferramentas corretas, e é o que nós vamos aprender hoje aqui, à luz da palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar essa área. Meu marido, como algumas pessoas sabem, é psicólogo. Eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e também estou terminando a faculdade de teologia. Algumas pessoas que já me conhecem sabem que eu gosto bastante de estudar. E essa área realmente da saúde mental me interessa bastante. Eu sou formada em Direito, exerço as minhas funções hoje no Ministério Público, mas não deixo de estudar, não deixo de pesquisar, como sou uma pesquisadora nata, sobre a saúde mental das pessoas. Por quê? Porque, acima de todas as coisas, exerço também a função de pastoreio, e esse é um chamado ministerial que Deus colocou no meu coração, e há muito nós trabalhamos com aconselhamento de pessoas. E as reclamações, quando a gente vai perceber assim, qual que é a origem das reclamações, dos problemas, a gente percebe que está altamente vinculado a baixa autoestima. Porque quando a pessoa ela tem um conceito positivo e suficiente sobre si, ela consegue sim sair de todos os problemas, sair de todas as frustrações de uma maneira muito simples. Por quê? Porque ela consegue entender a sua capacidade e a sua determinação. Então vamos prosseguir aqui. A palavra autoestima aparece frequentemente na literatura sobre aconselhamento, junto com os termos relacionados com autoimagem e autoconceito. A autoimagem e o autoconceito se referem à ideia que fazemos de nós mesmos. Pergunte a si, se você fosse fazer um personagem, você fosse escrever um romance e você fosse o personagem principal, quais características você colocaria nesse personagem? Essa é uma pergunta muito interessante, porque isso nos faz refletir sobre o que pensamos de nós, como nós nos vemos, e é dessa maneira como nós nos vemos é que nós vamos nos comportar perante a sociedade, é que nós vamos nos comportar perante as outras pessoas e, consequentemente, as pessoas conhecerão aquilo que você apresentar sobre si. Eu quero comentar uma frase agora que comecei com ela minha manhã hoje, e diz assim: a lagarta disse que iria voar, todos riram, menos as borboletas. Isso quer dizer que o conceito que você tem sobre si, ele é de extrema importância, porque ele vai te levar a atingir os seus objetivos, as metas que você traçou para a sua vida, que determinam aquilo que você considera como importante para a sua felicidade. Porém, nem todos ao seu redor vão conseguir chegar nessa mesma conclusão, acreditar que você vai ter sucesso. A maioria das pessoas, na verdade, não vão conseguir te enxergar da maneira como você enxerga, sendo que você se enxerga de uma maneira positiva. Agora, imagina se você faz isso de uma forma negativa. Então, a lagarta ela não tem nenhum, vamos dizer assim, requisito aparente para poder voar. Mas ela sabe que depois da transformação,
que é uma coisa inerente à sua natureza, ela vai conseguir voar. Então, se ela disser desde a sua infância, eu um dia voarei, apenas aqueles que conhecem a sua natureza terão essa certeza. Apenas aqueles que conseguem perceber a sua capacidade de evolução é que conseguirão consentir com isso. Sim, ela pode voar. Então perceba que isso não é uma tarefa fácil, nem para a própria pessoa e tampouco para aqueles que cercam essa pessoa. Então existe aí um conflito de conceitos, mas voltando a uma teoria que determina a quem cabe a conceituação. Então a autoestima, ela diz que quem deve se conceituar é nós mesmos. Nós precisamos definir a nossa autoimagem. Então, como você se enxerga é muito mais importante do que como as pessoas te enxergam, ok? Então, vamos prosseguir aqui. O desenvolvimento de uma boa autoimagem e de uma autoestima positiva é quase que universalmente aceito por profissionais de saúde mental. Muitas das modernas abordagens de aconselhamento têm como alvo ajudar o aconselhando a melhorar o seu autoconceito. Então, quando a gente parte do princípio de que se eu melhorar o meu autoconceito, eu melhorarei minha autoestima e, consequentemente, isso vai me dar maiores ferramentas para atingir o sucesso, se você entender isso, você vai perceber que é uma tarefa muito fácil, porém muito profunda. É uma questão de escolha. Eu decido me conhecer, eu decido saber quem eu sou e eu decido aceitar quem eu sou para que as pessoas possam então me conhecer. Então eu quero daqui em diante falar sobre o conceito da autoestima à luz da palavra de Deus. Então nós vamos nos aprofundar à luz da Bíblia, um conceito teológico sobre a autoestima. Por que a autoestima é tão importante e por que ela está referida na palavra de Deus? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre autoestima é que a Bíblia define o nosso valor como seres humanos. Então nós sabemos que Deus, ele criou todas as coisas. E ao sexto dia ele criou o homem. Ele criou o homem e também criou a mulher. Criou os seres humanos e nos capacitou para que viéssemos a dominar sobre todo o restante da criação. Percebam que Deus, ele nos criou de uma forma diferente do que ele criou, por exemplo, os animais. Nós sabemos que os animais são importantes, nós sabemos, por exemplo, que as árvores são muito importantes para o ecossistema, nós temos essa consciência, mas nós fomos criados de uma maneira superior a eles. É por isso que os animais conseguem ser domados, é por isso que as árvores, a natureza, ela consegue ser dominada pelo homem, muito embora o homem muitas vezes faça isso de uma maneira errada, não deveria explorar a natureza como muitas vezes faz, mas certo é que Deus criou toda a natureza para servir ao homem. Ele criou, por exemplo, as árvores para renovar o nosso ar, ele criou todo o ecossistema para nos garantir o alimento. Então esses conceitos que Deus elegeu sobre a criação, foi tudo para que o homem pudesse, o ser humano, pudesse viver bem sobre a face da terra. Percebam então que há uma superioridade do ser humano em relação a todo o resto da criação. Então, a primeira coisa que nós precisamos aceitar para melhorar a nossa autoestima é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de inteligência, dotados de capacitação, e Deus nos colocou aqui para reinarmos, para dominarmos o restante da criação. Segundo ponto que a Bíblia nos orienta a respeito da autoestima, o ensinamento bíblico sobre o pecado. O pecado é um fato negativo. Pecar significa errar o alvo. É muito simples esse conceito. Deus, ele criou uma série de ordenanças, tudo isso para que nós pudéssemos viver bem em coletividade, tudo isso para que nós, vamos dizer assim, conseguíssemos atingir um nível de relacionamento com o próprio Criador, um nível profundo. Por isso ele definiu que o homem não deve pecar, porque ao pecar o homem se afasta daquele propósito, se afasta do alvo que é o reino de Deus. Então o pecado, ele tem
essa característica negativa. E ao mesmo tempo, o pecado traz sobre as nossas vidas um sentimento de remorso, um sentimento de falha, de frustração. Isso é inerente ao pecado. É quase que impossível o homem não sofrer esse efeito do pecado. Aquele que não sofre mais o efeito do pecado é porque ele se afastou completamente de Deus. Ele simplesmente extinguiu qualquer relacionamento com o Espírito Santo. E aí esse homem passa a ter sua mente cauterizada e nada mais é capaz de convencê-lo de que ele está errando. Então esse é um nível assim de depreciação extremo, que eu não desejo e gostaria muito que vocês entendessem isso. Nenhum ser humano foi criado para pecar a esse ponto. Mas o pecado, ele traz para nós então esse conceito negativo e nos faz sentir a culpa. Isso faz com que a nossa autoestima diminua, faz com que a gente se sinta mal, faz com que a gente se sinta frustrado e muitas coisas na nossa mente começam a crescer de forma negativa. Terceiro conceito que a Bíblia ensina sobre a autoestima é o ensinamento sobre o orgulho. O orgulho se caracteriza por um desejo exagerado de ser notado e receber elogios dos outros. O orgulho é algo que nos faz inclusive diminuir as outras pessoas, humilhar outras pessoas. O orgulho, ele é um sentimento, é uma característica que nos afasta completamente de Deus. Primeiramente porque para Deus não há acepção de pessoas. Nós sabemos disso porque a própria palavra diz isso. Deus olha para todos nós como se fôssemos da mesma forma. Todos nós somos seres humanos para Deus. Não existe diferença alguma entre nós. E é por isso que Deus odeia o orgulho, porque o orgulho ele começa a causar discórdia entre as pessoas, discórdia entre os filhos de Deus, porque isso faz com que eu humilhe o meu irmão, eu venha depreciar o meu irmão. Isso não é aceitável perante Deus. E o ensinamento sobre o amor próprio. Olha só, isso é muito importante. Amor próprio significa nos ver como pecadores, mas que fomos salvos pela graça de Deus. Pessoas criadas e valorizadas, amadas por Deus, talentosas e essenciais para o corpo de Cristo. Como nós sabemos, o corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o organismo vivo onde Deus se manifesta aqui na terra, como se ele estivesse realmente aqui, como estava Jesus quando ele veio em forma de homem. Então Jesus ele esteve aqui e naquele período ainda não havia a igreja. Jesus ele trouxe então vários tipos de ensinamentos de como viver em unidade, como servir a Deus, qual é o desejo de Deus. Tudo isso Jesus deixou na prática vários ensinamentos, inclusive de como manifestar o seu poder, curando as pessoas, libertando as pessoas, definindo destinos positivos diante de Deus. Isso tudo porque Jesus, ele tinha essa certeza de que quando ele voltasse para o seu reino, nós então seríamos o seu próprio corpo aqui, como igreja. E é por isso que você é essencial. Deus, ele te enxerga dessa forma, ele te enxerga como o próprio Cristo aqui na terra. Ele imagina que ele possa se manifestar através de você. Deus imagina que através da sua vida ele possa continuar curando as pessoas, ele possa continuar libertando os cativos, ele possa continuar definindo destinos, escrevendo boas novas. E é isso que diz em Isaías, anunciando o ano aceitável do Senhor, as coisas novas para a vida das pessoas. E é por isso que você é tão importante. É por isso que a sua autoestima tem que ser reforçada em cima de princípios bíblicos. Como é que Deus te enxerga? Como Deus se vê em você? E o que Ele pretende fazer através da sua vida? Porque se você tiver essa certeza, eu posso te garantir que nada vai abalar o seu conceito sobre si. Porque Deus ele imagina a sua perfeição e assim você é. Muito bem. Vamos agora para as causas que destroem a nossa autoestima. A primeira delas é princípios teológicos defeituosos. Existem hoje muitos pregadores da palavra de Deus, uma gama muito grande, na verdade, de igrejas, de ministérios, enfim. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro lado. Por que eu digo que é ruim? Porque
As pessoas hoje não estão preocupadas em se preparar de fato e adequadamente para ministrar a palavra de Deus. Alguns são muito comprometidos com isso, porém outros nem tanto. Isso acaba trazendo conceitos equivocados sobre alguns princípios. Por exemplo, se uma pessoa acredita, que um pregador acredita e ensina que se eu sou cristão, jamais posso ficar doente, porque se eu ficar doente, Deus não está comigo, Ele está me punindo, aquela pessoa pode achar que Deus a abandonou, pode achar que de alguma forma ela foi excluída do relacionamento com Ele e por isso ela está pagando por aquela enfermidade. Isso vai fazer com que ela se sinta diminuída. Por isso os conceitos teológicos equivocados, eles são tão perigosos. Pecado e culpa. Como eu abordei anteriormente, o pecado é algo negativo. O pecado é aquela atitude que nos faz errar o alvo. Nosso alvo, então, é cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E o pecado nos faz errar esse alvo. Então, toda vez que pecamos, nós nos sentimos culpados. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo, ele tem essa função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo, sempre que errarmos, ele vai vir e dizer, olha, isso está te afastando de Deus. Porém, existe uma diferença entre o convencimento que vem através do Espírito Santo e o convencimento que vem através da nossa própria consciência. Quando o Espírito Santo nos convence, ele produz em nós frutos de arrependimento e, consequentemente, de restituição. Então, eu volto para trás, verifico onde eu errei, percebo se há algo que eu posso fazer para reparar aquele erro e sigo dali em diante. O Espírito Santo, portanto, ele faz essa volta perfeita em nós, faz com que venhamos voltar para trás e caminharmos dali em diante conforme a vontade de Deus. A nossa consciência, ela não faz dessa forma. A nossa consciência, ela nos leva ao remorso. E isso faz com que a gente venha adquirir sensações ruins e, consequentemente, a nossa autoestima acaba diminuindo por conta disso. Experiências passadas, frustrações, fracasso, rejeição, todos esses sentimentos precisam ser tratados da forma correta, que precisam ser eliminados da forma correta da nossa vida. Se você não se posicionar, não fizer algo para acabar com esse tipo de sensação, ela vai ser causa de baixa autoestima. E quarto, relacionamento entre pais e filhos. A primeira infância é um momento determinante muito importante. Você que tem filhos, fale palavras positivas a seus filhos. Declare que ele será um sucesso. Declare que ele vai obter toda a felicidade que ele busca. Não diminua os seus sonhos. Não corte as suas vontades assim, de maneira grotesca, de maneira bruta. Você precisa estar enfrentando os sonhos, os projetos dos seus filhos junto com eles, estimulando eles ao sucesso. Porque muitas vezes quando o filho recebe uma palavra negativa, isso pode ser uma causa de depreciação muito forte e eliminar os seus sonhos. Talvez você não tenha obtido lá na primeira infância essas palavras positivas, essas palavras de encorajamento. E é por isso, talvez, algumas causas de depreciação. Mas entenda, logo mais nós vamos falar sobre como eliminar essas causas de depreciação. 5. Expectativas inatingíveis. Quando nós criamos expectativas que nós não podemos cumprir, nós estamos escrevendo o nosso fracasso, isso é óbvio. Se eu, por exemplo, sonhar, hoje eu vou fazer uma lasanha, e eu venho sonhando com aquela lasanha, eu vou fazer uma lasanha, mas eu não olhei na minha geladeira, no meu armário, se eu tenho todos os ingredientes. Então, ao momento que eu verifico que não há os ingredientes, eu vou ficar frustrada, não é assim? Isso acontece com tudo na nossa vida. Portanto, não crie metas, não crie expectativas que você sabe que você não pode atingir. Ou se você, para atingir, vai precisar de abrir mão de coisas que também são importantes para a sua felicidade. Então, não faça isso. Procure viver uma vida equilibrada e com certeza você vai melhorar nesse aspecto. 6. Pensamentos defeituosos. Muitas vezes nós presumimos de maneira equivocada algumas situações. Por exemplo,
Eu quero ser um bom empreendedor. Eu vou ser um empreendedor de sucesso, mas eu não sei como é que os empreendedores de sucesso fazem para chegar até aquele sucesso que eu estou almejando. Então aí a gente começa a pensar de forma equivocada. Eu acho que ele fez isso, eu acho que ele fez aquilo. Não faça dessa forma. Quando você quiser conhecer profundamente sobre determinado assunto, estude. Gaste um tempo investindo no conhecimento, porque isso é muito importante. O que fazer para eliminar a sensação de inferioridade e elevar a autoestima? Vamos lá. Primeira coisa, esteja aberto a receber apoio, esteja aberto a aceitar a realidade e aprovação de pessoas sinceras, pessoas que tenham algo para acrescentar na sua vida. Esse filtro de quem são as pessoas que vão te influenciar é muito importante, porque se você estiver obtendo conselho, ainda que você aceite, que já é uma coisa difícil, né, para o ser humano, eu aceito ajuda. Se você não receber a ajuda da pessoa certa, isso também pode ser um grande problema. Você precisa verificar se a pessoa que está te aconselhando, ela tem sucesso nessa área que ela está tentando te influenciar. E isso é um julgamento que apenas você pode fazer. E você não precisa dizer isso para ninguém. É simplesmente uma verificação que você vai fazer sobre determinada pessoa, sobre determinado grupo. Isso serve ou não para me influenciar? Isso vai me trazer melhora ou não? E, prosseguindo aqui, 2. Procure desenvolver compreensão. Como eu falei, nós precisamos ter um insight sobre determinados conceitos para que possamos segui-los. Como eu disse, se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, e você não sabe como fazer isso, você precisa estudar, você precisa buscar material, buscar conhecimento, parar e pensar como eu vou fazer para melhorar nessa área, investir no conhecimento. Se você não sabe cozinhar bem, você precisa gastar um tempo estudando, praticando, para que você possa melhorar. Se você não sabe como ser um bom empreendedor, você precisa estudar sobre isso. Eu dei aula por alguns anos e confesso para vocês que é uma coisa que eu imaginava que eu faria bem porque eu gostava. Quando eu me deparei com uma sala de aula de verdade pela primeira vez e eu vi aquele monte de coisas que estavam fora da minha realidade, eu precisava me organizar, eu precisava de um diário, de um plano de aula, eu precisava cumprir determinado tempo me dedicando a estudar profundamente para poder passar o conhecimento, eu precisava aplicar provas, corrigir provas e desenvolver atividades e eu fiquei assim, meu Deus, quanta dificuldade realmente em se exercer essa profissão. Então eu consegui dar aula por alguns anos e hoje olhar os meus ex-alunos tendo sucesso na sua carreira é muito gratificante. Alguns deles são meus amigos no Facebook até hoje e às vezes a gente conversa, eu desejo a eles os parabéns pelo sucesso que obtiveram e isso é para que eu pudesse ser uma boa professora e eles também sempre estão ali sendo gratos por esse período que nós convivemos, mas eles não sabem o tanto que eu precisei me esforçar, o tanto que eu precisei me preparar para poder passar aquele conhecimento. Então isso é muito importante, nós precisamos ter a compreensão sobre aquilo que nós vamos desenvolver, e isso envolve dedicação. 3. Apresente perspectiva bíblica sobre a autoestima. Eu comecei falando sobre isso, porque é importante que você tenha conhecimento do que Deus pensa a seu respeito. Percebam que Jesus, quando ia curar as pessoas, ele já declarava, você está curado. E a pessoa recebe aquela informação positiva e automaticamente ela é curada. Isso é muito importante. Isso é uma revelação muito profunda. E é por isso que você precisa se apegar a esses conceitos. O que Deus pensa sobre você. E você esteja sempre falando isso para si. Eu sei que eu sou importante, porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Incentive e aceite a autoavaliação e seja realista. Nós precisamos descobrir os nossos pontos positivos, porque os negativos geralmente já estão bem aflorados, mas você com certeza tem muitos pontos positivos. Quando você descobrir os seus pontos positivos e passar a explorá-lo de maneira adequada, você vai trocar automaticamente os pontos positivos e os negativos. Então você vai sempre estar evidenciando mais os seus pontos positivos e os pontos negativos. Com o tempo você vai aprendendo a melhorá-los até que você venha atingir
aquilo que a própria Bíblia diz, o caráter de Cristo, a estatura de Cristo. Nós precisamos estar sempre imaginando que podemos evoluir até chegarmos àquele padrão de justificação perfeito que a palavra de Deus diz que nós podemos. 5. Reexamine suas experiências, metas e prioridades. Às vezes as coisas que estão te trazendo frustração são coisas que não valem a pena insistir. Muitas vezes nós estamos batendo em teclas que estão nos desgastando e não são tão importantes assim, não são tão necessárias assim. Eu, por muito tempo ali, desenvolvendo a musicalização, eu estudo música até hoje, gosto de tocar violão, gosto de cantar, mas há um desafio muito grande na minha vida quando eu falo a respeito do teclado. Eu até entendo o conceito ali, mas quando eu vou executar, quando eu junto as duas mãos, na minha cabeça não vai. E as minhas filhas começaram a estudar e eu vejo que elas conseguem fazer em muito menos tempo e aquilo que eu levei anos tentando, e aí por um tempo isso me trazia frustração. Depois eu resolvi, poxa, já tenho meu violão, já gosto do meu violão, canto, então por que eu preciso continuar insistindo nisso? Então nem sempre você vai conseguir atingir tudo que você quer, mas você precisa reavaliar sempre isso, aquilo que é necessário realmente, aquilo que vai de fato te trazer uma sensação de felicidade muito intensa, você não abre mão, mas aquelas pequenas coisas que estão te frustrando, que você pode abrir mão, faça isso, você vai se sentir melhor. E desenvolva novas habilidades. Às vezes tem coisas aí na sua vida que você pode fazer que você não imagina. Talvez você seja muito bom em algo que você nunca praticou. Tente descobrir isso. Tente pintar um quadro, tente fazer um bom almoço, tente dançar, tente fazer algo que você nunca fez. E você vai perceber que talvez você tenha uma habilidade escondida que, por conta de estar tão envolvido com tantas coisas fúteis e que estão te trazendo prejuízo, você ainda não desenvolveu isso. Faça, cumpra esse desafio. Evite tendências destrutivas. Existem algumas coisas aqui que eu quero ler porque são atitudes que nos autodestroem e elas precisam ser abandonadas. Primeiro, jamais trate as pessoas como objeto. Segundo, não guarde rancor. Terceiro, não fique com raiva. Quarto, não reaja à irritação. 5, não fique paralisado diante do medo. E 6, encare os seus problemas. Se você fizer isso, você vai estar caminhando para uma melhora, mas se você fizer alguma dessas coisas, elas são consideradas tendências destrutivas, precisa ser abandonada. E 8, incentive o apoio em grupo. Você precisa estar sempre estimulando esse relacionamento. Quando nós convivemos com outras pessoas, nós também aprendemos com os erros, aprendemos com os acertos. É muito importante que venhamos viver em comunidade, venhamos viver em coletividade. É muito importante. Por quê? Porque as pessoas têm muito a nos ensinar. E nós não precisamos cometer as mesmas falhas. Nós podemos aprender com os erros dos outros e também com os acertos, é claro. E para a gente finalizar, aprenda a lidar com o pecado. O pecado, ele é uma coisa constante na nossa vida, infelizmente. Por quê? Existe uma diferença entre aquele pecador costumeiro e aquele pecador eventual. O pecador costumeiro é aquele que vive no pecado. É aquele que não consegue sentir mais o efeito do pecado, como eu expliquei anteriormente. Mas aquele pecador eventual é como aquele exemplo que eu sempre gosto de dar na igreja, né? Sobre a diferença do padeiro e quem faz pão. O padeiro, ele sempre faz pão. Todo dia ele faz pão, ele vende pão, ele trabalha na padaria. Agora, existem aquelas pessoas que não são padeiros, mas fazem pão, não é verdade? Quando a gente faz pão, isso não significa que a gente viva fazendo pão, mas a gente fez um pão, eventualmente. Então assim também é o pecado. Existem aquelas pessoas que praticam a todo momento, que não estão nem aí ao que Deus pensa sobre isso. E existe aquele que desliza, comete um erro eventual. Esse é o pecador eventual. Por isso nós precisamos, primeiro, entender que isso é comum, é normal você falhar. Mas também precisa ser normal, precisa ser rotina, se arrepender.
Precisa ser rotina, parar para se avaliar, parar para ouvir o Espírito Santo, precisa ser rotina isso. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo desejando que você obtenha conceitos positivos à luz da palavra de Deus sobre quem é você, sobre a sua importância para Deus, e saiba que diante disso, diante desses conceitos poderosos que você ouviu aqui à luz da Bíblia, você pode mudar a sua história. Você pode conquistar tudo aquilo que você imaginar que você precisa para ser feliz. A palavra de Deus também diz que se nós sonharmos os sonhos de Deus, com certeza Ele vai nos abençoar. É uma referência que diz assim que o homem não deveria dizer farei isso ou aquilo, mas deveria dizer se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Isso significa que toda vez que você trazer Deus para o seu empreendimento, para a sua situação, para seus sonhos, todas as vezes que você convidar a Deus para te abençoar, Ele estará pronto para realizar os seus sonhos. Também existe um salmo que diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e Ele concederá os desejos do seu coração. E o desejo do nosso coração é aquilo que varia de cada ser humano. Tem pessoas que imaginam que para serem muito felizes eles precisam de determinada coisa. Isso varia de ser humano para ser humano, de família para família. Mas a palavra de Deus diz que se você buscar o reino dele, buscar as coisas de Deus, Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Ele vai conceder aquilo que você deseja. E é por isso que você precisa se apegar a Ele. É por isso que você precisa saber que você é importante para Ele. E tenha esse conceito: você é formado à imagem e semelhança de Deus.